Que bom, que Deus te abençoe grandemente. Bom, que Deus nos abençoe grandemente através do nosso irmão William Soto Santiago. Que Deus coloque em seus lábios as palavras de bênção que todos necessitamos. Com essas palavras nós podemos ter tudo o que necessitamos da parte de Deus. Provisão, cura, paz, regozijo, alegria, salvação. Tudo há nesta palavra divina. Conosco, vamos deixar imediatamente nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Muito boa tarde, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, colaboradores e colaboradores presentes e também membros da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, coordenadores e demais ativistas pela paz presentes, e também aqueles que estão em outras nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las neste momento no qual estamos presentes. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos ler em Isaías capítulo 55, versículo 6 ao 13, e nos diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. E prosperará naquilo para que a enviei. Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo
baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. E em lugar da sarça, crescerá a murta. Isto será para renome do Senhor, por sinal eterno que nunca se apagará. Para esta ocasião, pedimos que Deus abençoe nossas almas com Sua palavra e nos permita entendê-la ao nos abrir a Sua palavra nesta ocasião, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso tema para hoje é, nesta reunião de ministros, quando o Onipotente fala, acontecem milagres. Podem sentar, queiram ter a bondade. O primeiro milagre que você e eu podemos ver quando Deus falou, somos nós mesmos. Esse é um milagre grande para nós. Ele nos trouxe ao seu aprisco, conforme, como disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, do aprisco hebreu, as quais também devo trazer, e haverá um rebanho e um pastor. Diz que ouvirão a sua voz. Estas são as mesmas ovelhas de São João, capítulo 10. A outra parte desse capítulo, já lhe citei o capítulo 10 de São João. A outra parte desse capítulo diz, do versículo 27 em diante ao 30, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E eu as conheço. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo, nos conhece. Porque estamos escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ouvirão a minha voz, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna. É um assunto de vida eterna para essas ovelhas que Cristo conhece desde antes da fundação do mundo e que são os filhos e filhas de Deus através de Cristo, os quais, se não ocorresse a queda do ser humano no jardim do Éden, o segundo homem que apareceria na terra seria Jesus Cristo. E, em seguida, cada um de nós, na ordem correspondente na qual fomos escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Cada mensageiro encabeçaria essa família de sua etapa. E através de cada mensageiro, Deus, através de Cristo, estaria velado e revelado em carne humana para esse milagre. Ou seja, que a ordem de vir naquele tempo é a mesma ordem que é usado, é a mesma ordem que é usada na criação do corpo místico de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada mensageiro com o seu grupo.
através de cada mensageiro de cada etapa, Deus se manifestaria através de Cristo, o anjo do pacto, e traria à existência essa parte da família para cada etapa. Essa é a mesma ordem que é aplicada ao corpo místico de Cristo, à Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a família de Deus. E, consequentemente, descendentes de Deus através do segundo Adão, Jesus Cristo, através da manifestação de Cristo em Espírito no meio da sua Igreja, que é a segunda Eva. A segunda Eva vem de Cristo, quando o seu abdômen foi ferido. Assim como quando o abdômen de Adão foi ferido, daí Deus tirou uma parte de Adão. Diz a Bíblia, uma costela, e daí formou o corpo físico de Eva, uma companhia ou companheira idônea para Adão. Em seguida, depois da queda, já Eva e Adão não podem trazer estes filhos de Deus à vida nesta terra, naquele tempo. Mas vem a vida terrena, temporária e mortal, mais adiante, no tempo e dispensação da graça, através das diferentes eras da Igreja. E por isso aparecemos nesta terra, neste tempo final, porque nos correspondeu a etapa eterna da era da pedra angular, etapa paralela à primeira vinda de Cristo, com o grupo de discípulos que o seguiam. Estamos em um tempo paralelo àquele tempo. Foi o grupo de era de pedra angular lá, que subiu ao aposento alto para receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e obter o novo nascimento. Nascer no reino de Cristo, no reino de Deus, o qual está na etapa espiritual. Assim como Cristo, antes de ter um corpo de carne, teve que estar no corpo angelical, no corpo teofânico, chamado o anjo do pacto. Por isso, também a Escritura nos diz que Cristo disse, vossos anjos, o anjo de cada um de vós vê o rosto de meu Pai a cada dia. O anjo destes pequeninos vê o rosto de meu Pai a cada dia. E o anjo é nosso corpo angelical, teofânico, da sexta dimensão. Por isso, quando um crente em Cristo, nascido de novo, morre fisicamente, continua vivendo em seu corpo angelical, na sexta dimensão, onde Deus os reúne, cada um na área correspondente. Não estão todos misturados, mas cada um com o seu mensageiro na área ou território correspondente na sexta dimensão. E, consequentemente,
Cada mensageiro se torna um instrumento de Deus representado em uma das 7 estrelas na destra do Senhor. E são os 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra, desde o leste, a terra da manifestação primeira de Cristo em Espírito Santo, passa em São Paulo a Ásia Menor e daí passa a Europa em 5 eras, etapas da igreja, e se manifesta em 5 mensageiros, cada um em seu tempo correspondente, e em seguida passa para a 7ª etapa ou era ao continente americano, a parte norte da América do Norte, onde tem o mensageiro para a 7ª era, o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, que em quase todas as mensagens fala da segunda vinda de Cristo com os seus anjos. Seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias, as 2 oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículos 11 ao 14, e de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14. Os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus também são os 2 castiçais. Estes são os anjos com os quais vem o Filho do Homem no último dia, conforme São Mateus, capítulo 16, versículo 26 ao 28. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. E então recompensará cada um segundo as suas obras, conforme as suas obras. E no capítulo 17 de São Mateus, leva com ele ao Monte da Transfiguração a Pedro, a Tiago e a João. João e Tiago são irmãos. Lá no Monte da Transfiguração se transfigurou diante deles. São Lucas disse que seu rosto se tornou outro. Os seus cabelos foram vistos brancos como a luz e seu rosto como o sol. A promessa é que ele vem como o sol de justiça. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, e aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo saúde nas suas asas, ou seja, salvação. De cada lado de Jesus aparece Moisés e Elias, falando com Jesus sobre a sua ida a Jerusalém. Depois que tudo acontece, porque os discípulos queriam já fazer 3 cabanas, 3 igrejas lá. Uma para Elias, uma para Moisés e outra para Jesus. Certamente, Pedro, que era quem estava propondo, pois faria a cabana para Jesus. Porque João e Tiago, seu irmão, queriam os ministérios de Moisés e Elias. Por isso,
No capítulo 20 de São Mateus, versículos 20 ao 25, depois de ter visto essa visão tão maravilhosa que foi mostrada sobre a segunda vinda de Cristo com seus anjos, já estavam fazendo planos, eles, para propor a Cristo o que fazer. Mas Cristo é quem nos diz o que temos que fazer, nós, na sua obra, no seu programa. Não fomos chamados para propor a Deus, a Cristo, o que Ele tem que fazer. Ele já o tem desde antes da fundação do mundo, o seu programa. E graças a Deus que fomos incluídos no seu programa. E se tivesse ido alguém a dizer, este não coloque no programa, não escrevas no livro da vida do Cordeiro, você diria, ninguém tem que recomendar a Deus o que Ele deve fazer. Ele me colocou no livro da vida do Cordeiro e essa é, para mim, a melhor escolha que Deus fez para mim. Deus tem um programa desde antes da fundação do mundo, já traçado, e a bênção grande para nós é que Ele nos incluiu nesse programa. Portanto, trabalhamos no seu programa correspondente a este tempo final, o qual corresponde a Deus realizá-lo através de seu Espírito, no nosso meio, e através de nós para a glória de Deus. E agora, assim como em cada era da igreja, entre os gentios, com São Paulo começando na primeira era da igreja, entre os gentios, e os diferentes mensageiros de cada era, até o reverendo William Branham, encontramos que Deus, através do anjo do pacto em Espírito Santo, esteve falando e milagres acontecendo. O maior milagre é o chamado dos escolhidos de Deus, que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo, o templo espiritual, onde Cristo mora desde o dia de Pentecostes em diante. Lá subiram ao aposento alto para receber o Espírito Santo e receber essa adoção espiritual, a qual de era em era tem sido efetuada em cada crente que recebe a Cristo como Salvador e nos crentes de nosso tempo também. E agora, para receber a adoção física, a transformação de nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo, vejam, lá, no tempo de Jesus, houve uma ressurreição dos santos do Antigo Testamento, os quais apareceram a muitos depois da ressurreição de Cristo. E, em seguida, encontramos que foram com Cristo, tendo encontros, pelo menos, a cada 7 dias, no dia de domingo, o primeiro dia da semana. E ele, falando-lhes do reino de Deus e realizando
os milagres correspondentes. Foi depois da sua ressurreição que apareceu aos seus discípulos e lhes disse, os quais estavam pescando, lancem a rede para a direita, porque não tinham pescado nada durante toda a noite, como dizem a Cristo. Estivemos pescando e não pescamos nada. Cristo disse, lancem a rede à direita. Eles não sabiam que era Jesus Cristo. Pensavam que eram dessas pessoas que conhecem de longe onde está a mancha de peixes e indica aos pescadores onde ir nas suas lanchas, nos seus botes, para lançar a rede e tomar essa mancha, esse cardume de peixes que está nesse lugar. Fizeram como Jesus lhes disse, a rede se encheu e quase não podiam tirar, porque estava cheia de peixes muito grandes. Uma quantidade de peixes muito grande e quase não podiam com os peixes que tinham pego na rede. A rede e a pesca milagrosa aparecem no capítulo 21 de São João. E no versículo 11 diz, versículo 10 e 11 diz, disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. 153 peixes grandes. Tipo e figura dos peixes grandes que o reverendo William Branham tinha que pescar na visão, mas que nunca os pescou. Existem peixes grandes, 144 mil. Em Apocalipse, capítulo 14 e o capítulo 7 também. Ele tentou ir para lançar a rede lá, mas lhe foi proibido. Não é o tempo. E tem que ser conforme a Apocalipse, capítulo 11. E Apocalipse, capítulo 11, são as duas oliveiras, ou dois castiçais, os ministérios de Moisés e Elias. Na quinta manifestação do ministério de Elias e a terceira manifestação do ministério de Moisés. Portanto, tem que ser um profeta quem lançará a rede. Mas o reverendo William Branham tinha o ministério de Elias e por isso tentou ir lá. Tentou pescar os peixes grandes para colocá-los no reino de Deus. Mas ele tinha a quarta manifestação
do ministério de Elias. E esse milagre ocorrerá com a quinta manifestação do ministério de Elias e a terceira manifestação do ministério de Moisés. Para a pesca milagrosa, no meio do cristianismo, é o ministério de Jesus manifestado primeiro no reverendo William Branham e também nos mensageiros anteriores a ele. E, em seguida, no último dia, na manifestação do ministério de Jesus no meio da sua igreja, na era de pedra angular. Tudo isso é o que Israel verá e dirá: por que com os gentios? Mas primeiro tem que ser o corpo místico de Cristo no meio do corpo místico de Cristo, essa manifestação, porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo a que está esperando a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, os quais são o ministério de Elias pela quinta ocasião e o ministério de Moisés pela terceira ocasião. Aí é onde serão vistos os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Tão simples assim. E agora, encontramos que os 153 peixes grandes escolhidos são os 144.000 hebreus, mas também representa os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos em um tempo em que, pela palavra falada, se realizarão todos estes milagres. Isso será quando o Onipotente fala, acontecem milagres. Será o Onipotente falando através de seu Espírito, através do instrumento que ele tiver na era de pedra angular para se velar e se revelar através dele à sua igreja, ao povo hebreu e àqueles que receberão e ajudarão os escolhidos do tempo final. Algo grande está por acontecer no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como falou a Adão no jardim do Éden, Deus o Onipotente. E assim como falou a Abraão e como falou a Isaac e a Jacó e aos patriarcas. E assim como falou aos profetas, aos juízes e aos profetas, de etapa em etapa, de era em era e de dispensação em dispensação, o qual era a voz do Onipotente falando e milagres ocorrendo, como a Bíblia nos mostra. A Bíblia é um livro dos milagres, da voz do Onipotente falando de Gênesis ao Apocalipse. Quando o Onipotente fala
no meio do povo que está com o pacto correspondente a esse tempo, fala ao mensageiro, e o mensageiro, pelo Espírito Santo ungido, fala ao povo, e isso é a voz do Onipotente, falando primeiro ao mensageiro, e o mensageiro falando ao povo do pacto vigente para esse tempo. Assim tem sido de era em era e de dispensação em dispensação. Se é para uma era, é um mensageiro menor. Se é para uma dispensação, é um profeta dispensacional, que é maior do que um profeta de uma era correspondente a uma dispensação. Por isso é que João Batista, quando falou de Cristo, disse que ele era maior do que ele, João, e que ele não era digno de desamarrar o cadarço de seu calçado, do calçado ou das sandálias de Jesus. O próprio Jesus falando disse, João era uma luz que iluminava, e vós quisestes caminhar na sua luz, uma tocha, mas eu tenho um maior testemunho do que João, porque era maior do que João, e maior do que todo ser humano. Era maior do que João, e que Elias, que Moisés, e que todos os demais. Era aquele que disse, Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. E disseram aos judeus, ainda não tendes 50 anos, e dizes que viste Abraão? Jesus lhes disse, antes que Abraão nascesse, eu sou. São João capítulo 8, versículos 54 ao 56. Como era antes de Abraão? Era o anjo do pacto que aparecia aos profetas. Apareceu a Abraão e comeu com Abraão também, juntamente com os dois anjos que o acompanhavam, a Elohim, a Deus, ao Todo-Poderoso. Quando veio com seus anjos na investigação de juízo para a destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra é tipo e figura da destruição que vem para o reino dos gentios, que se encontra na etapa dos pés de ferro e de barro, como também a destruição do mundo pré-diluviano. Destruído com o dilúvio, é tipo e figura da destruição que vem para a humanidade e para o reino dos gentios, que se encontra na etapa dos pés de ferro e de barro. Por isso Cristo citou que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento e não conheceram o programa de Deus. E veio o dilúvio e levou a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará. Assim será a vinda do Filho do Homem. Um tempo como o tempo de Noé. E agora, a arca de Noé representa Cristo e sua igreja, porque Cristo e sua igreja são uma mesma carne. E no tempo de Ló, sobrinho de Abraão, tipifica também ao tempo final da etapa do reino dos gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro, como nos fala também em São Lucas, capítulo 17, de Noé e de Ló.
e dos dias de Ló. Também, para este tempo final, como há fogo armazenado em bombas atômicas, bombas nucleares, o fogo já está. O que falta é que surja a terceira guerra mundial, que será atômica. Mas por causa dos escolhidos de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo e dos 144 mil hebreus, ainda não pode se realizar a terceira guerra mundial, porque cairia fogo do céu com essas bombas atômicas e destruiriam a quase toda a família humana. E o planeta Terra ficaria contaminado com radioatividade. Mas, por amor aos escolhidos, Deus, em sua misericórdia, tem nos dado mais tempo. Deus difere, atrasa, por amor ao seu nome, sua ira. O juízo que derramará na manifestação da ira de Deus, o qual fala Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 3. Jesus leu a primeira parte, porque a segunda parte diz: e o dia de vingança do nosso Deus. Ele pregou o ano aceitável, o ano da misericórdia, tipo e figura da dispensação da graça. Mas o dia de vingança do nosso Deus se pregará no tempo final, ao finalizar o ciclo divino, começará a se cumprir a profecia do Filho do Homem vindo com seus anjos. E aí é onde o Filho do Homem falará do dia de vingança da grande tribulação que vem sobre a raça humana. Mas, assim como Deus livrou Noé do dilúvio, que representa os judeus, livrará os escolhidos dos judeus e livrará aos escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo a levará no rapto à casa de nosso Pai Celestial. E os judeus passarão pela grande tribulação, mas salvos, para ressuscitar ao final da grande tribulação, para ressuscitar ao final da grande tribulação, para entrar ao reino milenial como os eunucos do reino. Há um programa divino e, consequentemente, Deus não vai mudar. Não queremos também que o mude. Ele sabe o que vai fazer, porque foi Ele que fez esse programa. E graças a Deus que nós estamos nesse programa, eleitos, escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Agora vivemos no fim ou tempo final do reino dos gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro, de Daniel capítulo 2, versículos 30 em diante. Na estátua que foi mostrada ao rei Nabucodonosor em sonho, e em seguida o profeta Daniel, que também era um político, teve
a visão também e a interpretação dessa visão. Era o reino dos gentios no tempo de Nabucodonosor até este tempo final mostrado nessa estátua com cabeça de ouro, braços e peitos de prata, que representava a cabeça a Nabucodonosor e seu reino, seu império, o peito e os braços de prata, que representava ao reino Medo-Persa, o ventre e as coxas de bronze, que representava ao reino da Grécia, as pernas de ferro, que representava o reino ou o império dos Césares romanos, e os pés de ferro e de barro, que representa o reino dos gentios na sua etapa final. A pedra não cortada por mãos na sua primeira vinda foi ferida na cruz do Calvário, porque a pedra não cortada por mãos é Cristo em sua vinda. Ele é a pedra angular, a pedra de ângulo. E é em sua segunda vinda, na proclamação do dia de vingança do nosso Deus, que será ferida a estátua nos pés de ferro e de barro, ou seja, o reino dos gentios será ferido na etapa dos pés de ferro e de barro, na qual se encontra desde centenas de anos. Mas os escolhidos de Deus estarão na etapa do tempo final, na etapa da pedra não cortada por mãos que vem, neste tempo final. Aí estarão representados os escolhidos do tempo final. E estará a voz do Onipotente, falando e acontecendo milagres conforme as promessas divinas. Não somente milagres de cura, mas o milagre do recolhimento dos escolhidos, o milagre da ressurreição dos mortos em Cristo, o milagre da transformação dos crentes vivos, crentes em Cristo no corpo místico de Cristo, os 30 ou 40 dias de estadia na terra já transformados, onde haverá grandes maravilhas e milagres sendo manifestados. E muitos mais milagres e maravilhas prometidas para esse tempo de estadia, já ressuscitados os mortos em Cristo e os que vivemos sendo já transformados. E nesse tempo também haverá grandes revelações para os crentes em Cristo e para o povo hebreu. E tudo chegará à sua parte culminante no cumprimento da terceira etapa, que é a etapa da palavra saindo da boca do Filho do Homem. A espada de dois fios, a palavra de Deus, que é como espada de dois fios. É a voz do Onipotente saindo da boca do Filho do Homem,
no último dia, no cumprimento da terceira etapa, na visão da carpa, em uma grande carpa catedral e com o quartinho de madeira pequeno. Aí estará o anjo do pacto, Cristo. A coluna de fogo voa aí, a qual tem estado de era em era, com o mensageiro de cada era. Voará e estará ali. Ali também estará o reverendo William Branham. E, se não estivesse ali, então seria que ele representava aquele que estará ali. Assim como Elias representa aos profetas que terão o ministério que ele teve, portanto, representa o primeiro Elias, representa o segundo Elias, ao terceiro, ao quarto, ao quinto. E, por isso, o ministério de cada um deles é o ministério de Elias. E para o último dia, com uma dupla porção. Com a porção correspondente ao último dia. Há coisas muito grandes que serão reveladas no cumprimento da visão da carpa. Será revelada a vinda de Cristo com seus anjos à sua igreja no último dia, o qual dará a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E vem o Filho do Homem para recompensar a cada um segundo a sua obra, e vem com seus anjos. Vem assim, porque assim está prometido. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 diz: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A recompensa será segundo a sua obra. A vida eterna é por ter recebido a Cristo como Salvador, e em seguida as recompensas são pelo que tenha trabalhado na obra de Cristo na sua vida como crente em Cristo. No programa divino, que tem subprogramas. E em cada programa de Cristo para essa etapa, estarão trabalhando os crentes em Cristo do último dia com amor, dedicação e respeito a Cristo e a sua obra correspondente nos diferentes programas ou projetos que o programa divino tiver para este tempo final. Para cada era, o onipotente esteve falando, e maravilhas e milagres estiveram acontecendo. Assim será neste tempo final, na era da pedra angular. O onipotente estará falando, e maravilhas e milagres estarão acontecendo neste tempo final. Mas não coloque sua vista, seu olhar, somente em milagres físicos como cura divina ou milagres no campo da cura divina, mas que há milagres maiores do que a cura de um paralítico ou de um cego. Que sejam abertos os olhos de uma pessoa ao programa divino e receba a Cristo como Salvador, esse é um milagre maior do que o milagre de um cego recebendo a vista.
Porque são abertos os olhos espirituais para ver o programa divino e ver a Cristo manifestado no meio da sua igreja, abrindo os olhos àqueles que estão cegos ao programa de Deus para o tempo final. Assim que há milagres físicos, mas há milagres que estão relacionados com o campo espiritual. E abrirá nossos olhos espirituais, nos iluminará o entendimento, nos iluminará as Escrituras, nos abrirá as Escrituras, e então diremos: agora entendo todo o programa divino. Agora entendo, sobretudo, o programa que está relacionado com este tempo final e o que está relacionado comigo no programa de Deus. Cada um deve ocupar o seu lugar e trabalhar com amor ao máximo neste tempo final no programa de Deus correspondente ao último dia. E dos galardões, deixe que Cristo se encarregue deles. Faça você tesouros no céu e deixe Cristo que faça a contabilidade. Ele saberá o que corresponde a você, porque Ele é que dará os galardões. E, consequentemente, trabalhe ao máximo na obra do Senhor, sobretudo se você quiser ter galardões lá, para que depois não se queixe. Se eu soubesse que isso é assim, teria feito mais. Pois é assim, porque a Escritura o diz, e, consequentemente, estaremos fazendo o máximo. Eu sempre desejei que o grupo deste tempo final seja aquele que receba 100%, porque uns receberão aos 100%, outros aos 60% e outros a 30%. E eu creio que o grupo do 100% é o grupo da era da pedra angular. Quando o Onipotente fala, acontecem milagres. Estamos aqui e vocês, através da internet ou do satélite Amazonas, porque o Onipotente falou, escutamos sua voz que nos chegou à alma, ao coração, e por isso nos trouxe ao tempo que nos corresponde, à era que nos corresponde, a era de pedra angular. O que é um milagre? Nos disse, sobe aqui. Somos um milagre. Um milagre vivo. Como membros do corpo vivente da Igreja do Senhor Jesus Cristo, seu templo espiritual. Estamos na era do lugar santíssimo, a era do trono de Cristo em seu corpo místico de crentes, a era do lugar mais importante do corpo místico de Cristo. Estamos na Câmara do Rei, no quarto do Rei. Portanto, somos agradecidos a Cristo pelo privilégio que nos deu de estar colocados na era da pedra angular, escutando a voz de Cristo, a voz de Deus, através de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, a voz do Onipotente, a qual produziu
os milagres que estamos vendo realizados. E há muito mais para quando estiver manifestada, feita realidade a visão da carpa, a terceira etapa, que será a manifestação plena do poder de Deus em toda a sua plenitude, em e através de sua igreja no tempo final. Aí será a parte culminante na igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual estamos esperando e respaldamos com nossas orações e trabalho, para que em breve se torne realidade e todos possamos dizer: eu tenho uma parte no cumprimento dessa Escritura. O Senhor me usou para fazer isso e fazer isso outro, e trabalhar para que se torne uma realidade o cumprimento da visão da grande carpa catedral. Porque o Onipotente o falou ao reverendo William Branham, e isso é palavra do Onipotente que tem que se tornar realidade. Isso será um milagre muito grande no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, como foi um milagre grande a construção da Arca de Noé no tempo pré-diluviano. Portanto, em frente, trabalhando em tudo que a voz do Onipotente nos falou, e haverá êxito, porque Deus já o falou e tem que se tornar uma realidade. Isso já é palavra viva de Deus, palavra que se materializará, será vivificada, será cumprida neste tempo final no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando o Onipotente fala, acontecem milagres. Quando, através do Espírito Santo, cada um dos mensageiros falou para chamar e juntar os escolhidos dessa era a voz do Onipotente, através do mensageiro de cada era, e começaram a vir, porque estavam escutando a voz do Onipotente. E assim é para o nosso tempo também. Por isso, é dada a oportunidade às pessoas para que recebam a Cristo como seu Salvador, para que sejam colocados no corpo místico de Cristo na igreja do Senhor Jesus Cristo, com vida eterna. Portanto, se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo, pode fazer, para que Cristo receba em seu reino, perdoe e com seu sangue o limpe de todo pecado. Seja batizado em água em seu nome, e Cristo o batize com Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento. Sei que hoje é reunião de ministros e colaboradores, e talvez há poucas pessoas que não são dos colaboradores ou colaboradoras. Mas amanhã teremos o chamamento na escola bíblica para os convidados que vocês tiverem trazido, para que Cristo chame e junte os escolhidos que venham com vocês, para que assim em breve se complete o corpo místico de Cristo e se cumpra todo o programa de Deus, e sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Em cada país que estiver escutando a atividade de hoje, se passaram à frente pessoas para orar, para receber a Cristo, cada ministro se encarregue da oração por eles e do batismo
realizá-lo com as pessoas que estão encarregadas de batizar. E amanhã continuaremos na escola bíblica, falando com a palavra de Deus, a voz do Onipotente no meio da sua igreja neste tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde, ministros e colaboradores presentes e aqueles que estão nas outras nações também. Até amanhã, primeiro Deus, e passem uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Com vocês novamente, o missionário Miguel Bermudes Marim. Na continuação, para falar-lhes do que faltou falar e continuar com o programa de hoje de reunião de ministros. Em frente, Dr. Miguel Bermudes Marim. Deus te abençoe, Miguel. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês e ter a participação nesta tarde na reunião de ministros. Que Deus te abençoe e te guarde, a ti e a todos os presentes.